corações, Senhor. Que a gente saia daqui transformado, Pai, com a sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Boa noite, a paz. Paz do Senhor. Parece que está todo mundo meio encurujadinho aí. Vamos chacoalhar o esqueleto, que Deus tem muito para derramar ainda na nossa vida nesta noite. Amém? Nós estamos na série Renovo, né? O pastor começou semana retrasada falando da fonte que renova e purifica. E a pastora ministrou semana passada sobre precisamos de renovo. Quem precisa de renovo? Nós precisamos de renovo o tempo todo, né, irmãos? E para compartilhar essa palavra com vocês, eu vou pedir para a mídia projetar o Salmo 63 na NAA, fazendo um favor. Se vocês quiserem abrir a palavra também no Salmo 63, nós vamos ler do 1 ao 5. Amém? O tema já foi projetado? Ainda não, pedi para colocar. Mas o tema desta noite é o renovo na presença. Os pastores ministraram, né, que o Senhor é o nosso renovo. E que nós precisamos da misericórdia do Senhor, que ela se renova todo dia em nossas vidas. A pastora ministrou semana passada. E hoje nós vamos continuar falando do renovo da presença. Amém? Já abriram? Tá. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja. Como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor que a vida. E os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilos nos lábios a minha boca Te louva. Amém? Vamos orar por essa palavra. Pai, eu Te louvo de todo o coração, meu Deus. E eu Te agradeço nesta noite, Senhor, pelo mais um renovo através da Tua palavra, Senhor. Ah, Deus, que a Sua palavra encontre em nós corações sedentos como terra seca, Senhor. E que ela dê muitos frutos, Pai. E que ela transborde em outras vidas também, Senhor. Em nome de Jesus. Alcança cada um dos meus irmãos nesta noite, Deus. Eu Te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje vai nos mostrar bem isso. Um rei que busca no Senhor o seu renovo. Um rei, nós estamos falando aqui do rei Davi. Ele se encontrava num momento difícil, ele estava fugindo. A palavra ela não traz muito bem se ele estava fugindo do rei Saul ou se era do seu filho Absalão. Provavelmente que seja de Absalão, porque no último versículo ele refere a si mesmo como um rei. Mas a questão é que esse rei agora, neste momento, ele se encontra num deserto. E o deserto é um lugar fácil? Não, né, irmãos? Não é fácil os nossos desertos e não é fácil também o deserto que ele estava vivendo, tanto no coração como na situação ali. No deserto, nós estamos passando por sequidão, por privação, por provações, escassez, muitas vezes até por solidão, não é mesmo? Não é como estar numa mordomia de um palácio, cercado por paredes, por guardas, por armas. Neste momento, o rei Davi, ele estava vulnerável. Fisicamente, nós lemos aqui o que ele colocou. Ele refletiu o que ele estava sentindo através do seu salmo. Ele estava exausto, ele estava com sede. E espiritualmente, ele estava longe do santuário.
Ele fala aqui, quero ver-te no santuário. Ele estava ansiando pela presença. Quando ele declara, eu quero ver-te no santuário, ele está expressando a necessidade que ele tem do Senhor. Que a sua presença é algo fundamental na vida dele. O santuário em si não é o objetivo final, mas a presença. Ele estava exausto, quem sabe se a perseguição era do seu filho, como estava aquele coração daquele pai? Decepcionado, se sentindo às vezes até culpado, não é verdade? Ele precisava do renovo que só o Senhor tem. Só Deus pode dar esse renovo. Na presença do Senhor, o seu coração ele ficava totalmente entregue e rendido. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E às vezes, eu fiquei lendo sobre o santuário, tudo, né? Eu fiquei pensando, às vezes nós temos lugares que a gente se sente mais próximo de Deus, não é mesmo? E eu creio que ele se refere muito ao santuário, porque às vezes naquele lugar era onde ele sentia que aquela cortina que separava o santo dos homens se tornava mais fina. E ele se sentia mais próximo do Senhor, mais próximo daquele que ele amava, que ele confiava e que ele sabia que também era amado. E aqui nós aprendemos a nossa primeira lição, que a presença de Deus, ela nos renova. Quando nós estamos exaustos, cansados das lutas, porque tem dia que nós estamos assim, não é mesmo? Essa presença, ela nos renova. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus me trouxe Moisés. Quando ele saiu do Egito com aquele povo todo. Imagina, irmãos, eles saíram. Com certeza alguém estava lá espiando atrás para ver se eles não estavam vindo atrás deles. E eles, sabendo que estava vindo atrás, chega lá no mar e aquela água. Imagina aquele povo, o desespero, o coração deles. E então Moisés busca presença. Deus opera um milagre, abre o mar. Aquele povo recebeu um enorme renovo, foi ou não foi? Através desse milagre. Tanto que Miriam dançou. Esse é o nosso Deus. Quando nós vamos para a presença, Deus ele renova. O pastor Beto pregou na primeira semana que Jesus ele veio para nós como uma promessa de renovo, porque o Senhor sempre foi o renovo. A pastora também, o pastor sempre fala para nós assim, e vocês já escutaram isso também, que às vezes a gente vem para a igreja e a gente está tão cansado, teve um dia daqueles, né, irmãos? Às vezes o físico está cansado, às vezes a mente está cansada, e a gente vem para a presença e a gente não sai renovado. Eu acho que aqui todos nós podemos dizer isso, né, gente? Nós temos a prova disso, né? E a gente vem para a igreja, às vezes até doente, a gente sai daqui renovado, não é mesmo? O Senhor, ele é o nosso renovo. E o Senhor sabia que a gente precisava desse renovo, tanto que a pastora pregou, que todos os dias a misericórdia do Senhor ela é renovada na nossa vida. Amém? As nossas lutas, elas não são sobre a carne. Nós sabemos disso. Amém? E nós sabemos também que o inimigo ele anda ao derredor, tentando nos desanimar, roubar a nossa alegria, boicotar, né, a nossa vida, deixando a gente tão ocupado que a gente não tem tempo para buscar a presença. Porque o inimigo ele tenta o tempo todo paralisar a obra santa que o Senhor tem nas nossas vidas. Não tem dia que vocês acordam assim e sentem aquela opressão? Você não sabe por quê, mas você sente uma angústia, você sente que alguma coisa não está legal, aí você fica para lá e para cá, não é?
A minha mãe, ela sempre me ensina uma coisa, eu acho até bonitinho, ela sempre me ensina isso. A minha mãe fala assim para mim, o dia que eu acordo, que eu penso assim, não, tem que fazer tudo de novo, não estou com vontade de nem sair da cama. Não. Ela fala que ela levanta, ela dobra o joelho dela, ou durante o dia também, quando ela está ali, acontece alguma situação que vem tentar roubar a alegria dela, ou deixá-la angustiada, ela dobra o joelho dela, e ela ora, e ela entrega para Deus aquilo. E ela fala assim, na hora que eu termino a minha oração, é como se Deus viesse e tirasse com a mão. Eu agradeço e alegre, eu levanto e vou e faço todas as minhas coisas. É uma chave, irmãos. Tem momentos que nós vamos ficar assim. Mas tem renovo na presença do Senhor. Ele renova as misericórdias todos os dias. Mas às vezes, no montante do dia, ali no caminhar do dia, nós vamos precisar mais uma vez ir para a presença e buscar esse renovo. Mas o salmo continua. E Davi diz que quer ver o Senhor no santuário para contemplar a sua força e a sua glória. A glória é a essência de Deus. Amém? Contemplá-la, consegui falar certo, contemplá-la é o auge da adoração, amém? E a força? Ele estava exausto, estava sendo perseguido, precisava da força do Senhor, amém? E ele estava declarando a si mesmo que a força do Senhor era maior que os problemas dele. E aqui a gente vai para a nossa segunda lição. Mente renovada, irmãos. Durante o cansaço, a sede, esse período de fuga, Davi, ele não pensou em desistir. Davi não murmurou. Ele continuou focado, com a mente dele em Deus, ansiando pela presença. Porque ele tinha uma mente renovada. Ele tinha uma mente renovada porque ele sempre buscava o Senhor. Tanto que o Salmo continua dizendo assim, por tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida. Não importa tudo que eu estou vivendo, não importa se eu estou aqui com sede, se eu estou sofrendo, a tua graça, Senhor, é melhor que a vida. Tinha a mente renovada ou não tinha, irmãos? A esperança dele estava em Deus. Embora cansado, por ter a mente renovada, ele não se abalava fácil. Por isso, ele declara força, porque ele estava trazendo à memória o que lhe dava esperança. Quantas batalhas ele venceu no poder de Deus, amém? Davi foi um guerreiro. Ele conhecia o Senhor. Ele conhecia o poder do Senhor. Quando eu era criança, eu não tinha muito conhecimento de Deus, mas assim, minha mãe me falava sobre Deus, sobre o pecado. Eu aprendi muito com a minha avó também. E a minha avó falava para mim do poder de Deus. E eu acreditava. Eu acreditava muito na minha avó, então tudo que ela me falava, a criança ela é assim, ela recebe, né? E eu acreditava mesmo, sabe? Eu tinha muita fé no que ela me falava e fé em Deus por causa disso. E eu lembro que eu falava para minha irmã assim, às vezes a gente se metia naquelas roubadas de criança. E eu falava para minha irmã assim, Bila, o nome dela é Evelyn, o apelido é Bila, tá, gente? Bila, fica tranquila. Na última hora, Deus sempre abre uma saída, Deus sempre dá uma saída, fica tranquila. E não funcionava, gente. Era a fé de uma criança. Uma fé num Deus que sabia que ia ajudar, que ia estar lá protegendo. O que nós temos declarado durante o nosso deserto? Eu mesmo pequena, criança, eu falava, não, Deus vai abrir uma porta, Deus vai achar uma saída, Deus vai dar um jeito. E Deus dava um jeito. O que nós temos declarado nos nossos desertos? O iuiui, né? Para nós declararmos de coração, irmãos, nós precisamos pedir para o Senhor essa mente renovada. Não adianta a gente falar da boca para fora se o nosso coração não acredita naquilo. Nós precisamos
dobrar o nosso coração, buscar o Senhor de verdade, para conhecer o Senhor. Assim como Davi conhecia, sabe? Para a gente ter essa renovação na mente. Coloque a mão aí na sua cabeça. Vamos orar comigo. Pai, em nome do seu Filho Jesus. Pode repetir, gente. Eu te peço, Senhor, neste momento, renova minha mente, Senhor, para que eu viva, Pai, uma vida abundante, debaixo da Tua palavra. Pai, me ajuda a declarar vida em meio aos meus desertos. Amém? Contemplar a glória de Deus, irmãos, é entender que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou nós pensamos. Eu sei que tem desertos que são muito difíceis, não é? Tem lutas que são tão longas, tão difíceis, que a terra do nosso coração começa a querer ficar árida, não é? Às vezes um diagnóstico difícil, um problema na saúde, um problema com o filho na saúde, não é difícil? Nas finanças, quantas pessoas, né? Quantos empresários tiram a vida porque colocam a sua confiança no seu bolso. E quando o dinheiro acaba a esperança. Nos relacionamentos, amores fracassados, amizades destruídas, né? Problemas na família, desentendimentos, às vezes relacionamentos abusivos. A pessoa está ali naquela situação, parece que nunca vai ter fim. No emocional, né, gente? Ansiedade, pânico, depressão, estresse, pensamentos catastróficos. Tem gente que tem pensamentos catastróficos, sabia? Não consegue ver que Deus é soberano e Ele tem a vida, o controle da vida nas mãos. Tudo ela acha que vai atingir, que vai levar ela para o fim. Não é assim. Quantos desertos a gente enfrenta, não é verdade? Mas o Senhor, Ele renova as misericórdias sobre as nossas vidas todos os dias. Porque se não fosse assim, seria impossível, irmãos. Todo dia nós temos os nossos desafios, não temos? Como seria sem a misericórdia do Senhor? Ai de nós, né? Davi, ele buscou o Senhor naquele deserto, expressando o desejo pelo santuário, porque ele sabia que a verdadeira adoração não precisa de rituais, de grandes celebrações. Ele sabia que a presença do Senhor era o que mais importa. E mesmo distante do santuário, aquela chama pela presença continuava queimando dentro do coração dele. E eu fiquei pensando sobre a chama. Falei, meu Deus, às vezes a pessoa vem no culto e recebe uma palavra de renovo, como a gente tem recebido, e passa a semana sem buscar o Senhor. Será que isso é o suficiente? Receber o renovo de domingo a domingo? Não é, irmãos. Não é, porque senão Deus não precisava renovar a misericórdia todo dia. Deus renova porque todo dia nós temos batalha, nós temos lutas. Nós precisamos estar aos pés do Senhor, nós precisamos buscar a presença, o renovo nele todo o tempo. Sabe, eu não sei se os dias estão se abreviando, ou se nós que estamos no automático, ou se são os dois. Mas sabe quando a gente passa uma semana no automático, irmãos? Quando a gente percebe, quando a gente pensa assim, nossa, segunda-feira, né? E a gente pisca e já é sexta. Durante as nossas semanas são tantas demandas, tantas coisas para a gente resolver. E o papel do inimigo também é te ocupar, irmãos. Te ocupar tanto, que você não tenha tempo nem para você, o que dirá para Deus. Mas é uma cilada isso. É mais um motivo para a gente buscar uma renovação na mente com o Senhor.
para a gente conseguir sair desse automático, para a gente poder superar isso. Porque senão, sabe o que vai acontecer? A gente vai se sentir cansado, exausto, vai se sentir distante de Deus, vai falar assim, eu acho que eu sou surda espiritual, não consigo ouvir Deus. Não é que não consegue ouvir Deus, irmãos, é que tem que buscar. Tem que buscar o Senhor, para a gente não viver nesse automático. Temos que tomar muito cuidado. Deus tem renovo de graça, irmãos, mas nós precisamos buscar. Davi, mesmo longe, ele busca a presença de Deus, porque ele sabe que ele precisa da força de Deus para se sentir seguro, e a sua glória para se sentir preenchido e renovado. E como nós também precisamos, irmãos. Nós não temos nem ideia. Mas o Salmo continua e no verso 5 ele compara o anseio, a sede dele pela presença, compara com uma alma na presença como farta e preenchida, como quando se come saborosa comida. Quando comemos uma comidinha gostosa, é tão gostoso, né? A gente se sente ali aquecido, se sente, ainda mais nesse inverno, satisfeito, farto. E aqui nós aprendemos a nossa última lição. A presença de Deus, ela tem que ser a nossa prioridade principal. É a nossa necessidade principal. Porque além dela nos renovar, ela nos deixa satisfeito, farto. Prontos para continuarmos. O anseio de Davi pela presença não era meramente geográfico, era relacional. Era viver sob a direção e o amor de Deus. Davi tinha necessidade da presença, porque sua vida era guiada pelo Senhor. Se Davi não tivesse a vida dele guiada pelo Senhor, acho que nem ali naquele deserto ele não estava. Quantas lutas, quantas batalhas ele não passou. Que ele só conseguiu vencer pelo poder de Deus. Se eu estivesse com as crianças agora, eu ia perguntar para elas, em que lugar vocês costumam buscar a Deus? E elas iam falar, na igreja, na minha casa, aqui e ali. E eu ia perguntar, tem como buscar Deus em outro lugar? E elas já iam dizer sim, porque elas são ministradas para isso. E é sim, irmãos. Porque se a resposta fosse não, a gente ia invalidar o sacrifício de Jesus naquela cruz. Que morreu, e graças ao sacrifício dele, aquele véu que separava os santos dos santos, dos homens, ele foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso ao Senhor por Jesus, que nos enviou o Espírito Santo. Ele está conosco o tempo todo. Foi ministrado aqui no louvor. A Isa também falou. Ele está conosco o tempo todo. Mas o que acontece? Muitas vezes, nós estamos no automático. E no automático, a gente não se dá conta nem do que está fazendo. Imagina, você vai lembrar que está ali angustiado e tem Deus que pode tirar tudo aquilo e pode te socorrer. O Julinho falou na ministração do louvor, que Deus é aquele que abre caminho no deserto. Muitas vezes, nós estamos ali sofrendo por escolha, irmãos, porque a gente não busca ser renovado no Senhor. E o Espírito Santo está aqui junto com a gente o tempo todo. Nós estamos à distância de uma oração de Deus. É nada. Essa palavra, ela não é para gerar culpa, irmãos. Mas é para que vocês recebam um renovo na mente. E se libertem dessa cilada chamada viver no automático. Amém? Amém? Vamos dar uma chacoalhadinha. Hoje está frio, é gostoso ficar encorajadinho, né? Hoje o Senhor nos convida a fazer dele a nossa necessidade diária. Ele quer que encontremos renovo e satisfação na sua presença. E que você tenha uma vida governada por ele. O Senhor fala que é tempo de renovação. É tempo de renovação, mas é tempo de renovar a nossa mente também, irmãos.
É tempo de pararmos, de nos contentarmos com a migalha da presença. Sendo que a gente foi feito para viver ela em plenitude. O deserto não é o lugar onde Deus nos abandona. É o lugar que Ele mais se revela. Amém? É na aridez do deserto que o Senhor nos renova e abre caminhos para prosseguirmos. Davi, ele estava cercado por seca, é ou não é verdade? Mas a alma de Davi, ele encontrou uma fonte inesgotável na presença do Senhor. Quando a nossa alma tem sede de Deus, o céu, Ele manda refrigério, força e glória para prosseguirmos. O mesmo Deus que renovou Davi, nesta noite, Ele está nos renovando. Amém? Vocês recebem isso? Então, irmãos, só para terminar. Se você precisa de renovo, busque a presença do Senhor. Busque diariamente. Faça disso a sua necessidade, o seu anseio. Ele tem descanso para a alma cansada. Ele tem esperança para o coração abatido também. Esse deserto, seja ele qual for, creia, pela força e o poder do Senhor, que Ele pode transformar num grande manancial. Amém? Davi, nesta noite, irmãos, ele nos ensina que mesmo em meio às dificuldades e às lutas, mesmo em meio à fuga, à escassez, à vulnerabilidade, nós temos a presença de Deus. A presença de Deus que nos guia, que nos renova, a presença de Deus que é disponível, que é gratuita, e um Deus que tem prazer em nos abençoar. Amém? Curva sua cabeça, irmãos, eu vou estar orando para encerrar. Só que eu quero convidar os irmãos a orarem também. Deus, Ele está derramando renovo sobre as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele quer que você também tenha essa necessidade de buscar o renovo na mente. Então, ore também. Amém? Senhor. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, Pai, e te agradeço nesta noite, Senhor. Porque mais uma vez, Pai, o Senhor vem nos renovar através da Tua santa palavra, Deus. Tua palavra santa, Deus, que gera vida em nossos corações. A Tua palavra santa, Deus, que testifica, Deus, a grandeza da Tua glória e do Teu poder, da Tua majestade, do Teu governo, Pai, sobre as nossas vidas. A Tua palavra santa, Deus, que nos mostra, Senhor, que nós não precisamos nos abalar facilmente, porque o Senhor é conosco o tempo todo, Pai. Ah, Senhor, foi dito hoje aqui, Senhor, que olho para os montes de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. O Senhor é o nosso socorro, Senhor. O Senhor é o nosso socorro diário, Deus. E nós te pedimos, Pai, perdão desta noite, Senhor. Se muitas vezes, Pai, negligenciamos, Pai, a Tua presença, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Nós clamamos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, com renovo em nossas mentes, Pai. Que o Senhor venha, Pai, gerar no nosso coração anseio pela Tua presença, Deus. Nós não queremos mais, Pai, nos contentar com migalhas. Nós queremos, Pai, o Senhor em plenitude, ó Deus. Pai, nós não queremos mais águas pelas canelas. Nós queremos, Pai, mergulhar no Teu manancial, no manancial que o Senhor tem de vida eterna, Senhor, para as nossas vidas, Pai. E nesta noite, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço, Pai, um renovo na mente, Pai, de cada irmão meu aqui, Senhor. Ah, Pai, vem gerando, Senhor, esse renovo, Pai. Vem trabalhando, Pai, nas nossas mentes, Pai. Vem, Pai, colocando, Senhor, nossa identidade do céu, Pai. No nome de Jesus, vem transformando, vem alinhando o nosso coração, Pai, com a Tua palavra, Deus. Que a gente sinta, Pai, sede, Deus, e fome, Pai, da Tua palavra.
que é onde nós te conhecemos, Pai. Onde o Senhor tem, Senhor, muitas promessas para as nossas vidas, Deus. Que o Senhor tem ensinamento, transformação, Deus, nós precisamos, Pai. Precisamos, Pai, conhecer, Pai, mais a Ti, Deus. Ajuda-nos, Pai, a buscar, Senhor, na Tua palavra, na Tua presença, na intimidade contigo, Senhor, renovação, Pai, na nossa mente, Pai. Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos todo cansaço espiritual, toda preguiça espiritual. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos, Pai, urgência em conhecer-te, ó Deus. Urgência, Pai, em estar mais próximo de Ti, ó Deus. Nós sabemos, Pai, que lutas virão, Pai, mas que nós não precisamos, Pai, ser abalados, porque nós temos o Senhor, Deus. O Senhor, Deus. E a Tua graça é melhor do que a vida. O rei Davi nos ensinou isso, Senhor. A Tua graça é melhor que a vida, Pai. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Deus. Venha, Senhor, confrontar o nosso eu, Deus. Vem tirar, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Quebra todos os sofismas nas mentes, Pai. Tudo aquilo que tem impedido os meus irmãos, Pai, de joelhos te adorar e te buscar, ó Deus. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Deus, com uma bênção especial sobre a vida dos meus irmãos nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, quebrando as correntes. Que o Senhor venha com liberação do alto, Pai, sobre a vida daqueles, Pai, que têm se sentido, Pai, com dificuldade de te buscar, Deus. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus. Pai, aumenta, Pai, a nossa sede por Ti, ó Deus. Que a nossa alma, Senhor, anseie cada vez mais por Ti, Senhor. Assim eu oro, Pai, abençoando a vida dos meus irmãos e declarando renovo sobre as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, na época do rei Davi, as pessoas elas precisavam do sacerdote para consultar Deus. Eles tinham uma divisão dos santos dos santos. Eles não podiam chegar até a arca da aliança que representava o Senhor, representava a presença. Hoje nós não temos mais isso. Nós temos livre acesso. Não deixe que nada roube esse acesso que você tem ao Pai. Porque toda vez que você deixa que algo roube o teu tempo de adoração, o teu tempo de busca, você está criando uma barreira. Você está deixando de desfrutar da plenitude da presença do Senhor. Amém? Era isso, irmãos. Amém. Obrigada pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Você recebeu o renovo nessa noite, como eu recebi também. Lembrando que essa fonte é inesgotável. Ela se renova a cada manhã, assim como a misericórdia do nosso Senhor. E como foi dito aqui, a distância de buscar essa presença é uma oração, mas com o coração sincero, com o coração quebrantado na presença do nosso Senhor. E Ele não rejeita a oração de um coração quebrantado. Que o Senhor esteja, nessa noite, renovando as mentes e os corações, derramando do óleo novo sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, e que Ele esteja à frente dos teus planos, dos teus projetos, e te dê livramentos nesta semana, te proteja, e que Ele continue sendo a luz para o teu caminho, e que nós possamos juntos alcançar o propósito já estabelecido pelo Senhor para a vida de cada um de nós aqui presentes. Que a nossa semana seja de paz, de alegria e de comunhão. Amém? Vamos ficar em pé? Amém. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos preciosos na comunhão, Senhor. Como a Tua palavra nos diz, onde o Senhor ordena bênçãos, onde nós encontramos, Senhor, a Tua presença, onde nós estamos em um ambiente que é um ambiente de milagres, de cura, de renovo, de restauração, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos liberta, Pai, que nos fortalece, Senhor, o nosso interior, que aumenta a nossa fé, que nos dá direção. Muito obrigado, assim o Senhor quis nessa noite.
Assim foi feito, Pai querido, nessa reunião onde o Senhor é o centro, onde o Senhor é exaltado, onde o Senhor é adorado e colocado no mais alto e sublime trono, Senhor. Muito obrigado por derramar sobre nós a Tua mão de poder, a Tua mão de graça, que é maior que a nossa vida. E mais essa noite nós te agradecemos pela Tua presença, Senhor. Te agradecemos pelos louvores que foram entoados a Ti nessa noite, Pai querido, e por essa comunhão, onde o Teu nome é exaltado como sempre, Pai querido, para o louvor da Tua glória. Nos leve com segurança para os nossos lares no caminho de volta, Senhor querido. Nós te pedimos uma noite, Senhor, de descanso, de paz, e uma semana abençoada, cheios da Tua presença, Pai. Ao acordarmos, ao caminharmos, Senhor, ao irmos deitar à noite também, Pai, que seja contínua essa Tua presença, que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, porque o Senhor é o nosso amigo maior, o Senhor é o nosso protetor, aquele que não dorme, aquele que guarda a nossa saída e a nossa chegada. Fortalece a nossa fé sempre, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, é assim que nós oramos, encerrando esse culto, Papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir nosso Deus essa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimente o teu irmão e diga, seja renovado.